queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom mais uma vez estarmos juntos aqui neste canal Minutos de Educação Cristã na Web, onde estamos comentando durante esse trimestre essa lição aqui da Escola Bíblica Dominical para jovens de 18 a 25 anos de idade, cujo tema é Isaías, o profeta Isaías. Estamos aqui com o nosso companheiro, o pastor Misael Charamba, ele que também é um dos professores da nossa escola teológica, a ETADALP. E, pastor Misael, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Abraão, a paz do Senhor a todos. Para mim é um prazer estar aqui num momento como este, Minuto de Educação Cristã, porque principalmente falando sobre Isaías. Isaías é o profeta, o maior profeta considerado do Antigo Testamento, e é maravilhoso. Vai ser bom o assunto. Certamente. Então, você que é jovem, você que é professor da classe de jovens, que você possa aproveitar esse trimestre, essas lições, desses 3 meses, para se apropriar das verdades das lições que certamente poderemos tirar para a nossa vida. O pastor Misael Charamba, ele leciona aqui na escola teológica a disciplina do Antigo Testamento, não é isso? Antigo Testamento. Inclusive, eu comecei lecionando teologia sistemática. Entendo. Aí passei a lecionar o Antigo Testamento, que eu aprendi a amar. Interessante que a gente vai adquirindo experiência e conhecimento, mesmo repetindo livro após livro por vários semestres, e a gente sempre aprende uma coisa nova. Exato. E eu penso que o jovem está com uma ferramenta muito boa, estudar agora Isaías, nessa lição, nesse trimestre. Eu sei que o tempo é pouco, mas se você quiser se aperfeiçoar mais no conhecimento do Antigo Testamento, vem à escola teológica, nossa aqui. Muito bem. Não é verdade? Exatamente, as matrículas estão abertas. Se você conhece alguém que tem um desejo também de aprofundar o conhecimento bíblico, de ter um conhecimento teológico maior, indique, o nosso telefone é o 3542-1410 e certamente estamos aqui para atendê-lo e poder servi-lo com a alegria de sempre, com a graça e com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Além de termos aula todos os dias à noite, temos também o nosso intensivão no sábado. Exatamente. E aí é maravilhoso aprender as coisas de Deus. Certamente. Mas, pastor Misael, estamos aqui diante de um tema que nos chama a atenção e que certamente deve ser motivo de objeto de estudo para o jovem também. É a lição de número 4, que durante essa semana será ministrada nas escolas dominicais do próximo domingo, cujo tema é o juízo de Judá e de Jerusalém. Lembrando que Judá é o reino do sul, Jerusalém é a capital, não é isso? Certo. E aí a lição vai falar sobre isso. Me parece que na época, conforme a lição, estava havendo muita injustiça e opressão daquele povo de Judá, não é isso? A gente tem que procurar historicamente situar a lição, justamente eu penso que este texto está relacionado ao reinado de Acade. Sim. Porque a gente observa que Isaías começou a profetizar no reino de Uzias. Alguns dizem que no finalzinho, porque Uzias morreu, ele teve aquela grande divisão, e posteriormente ele alcançou vários reis, chegando até o início de Manassés. Então a gente observa que o reino de Acais ele é pontuado por ser um reino ímpio, injusto, um reino voltado para a idolatria, e isso contagiou todo Israel, e aí a injustiça predominou. Exatamente. E aí precisamos entender um pouco esse cenário de injustiça, de opressão. Aqui conta que havia uma espécie de opressão oficializada, institucionalizada. Me parece que era a liderança política, isso da nação que fomentava isso. A gente tem que atrelar a liderança política com a liderança religiosa, porque o rei sofria muito a influência do sacerdócio. Exato. Você tem conhecimento e sabe que em Israel e em Judá sempre estava ligadíssimo a religião com a política. Com o Estado. Até hoje a questão de países orientais é muito forte. É forte essa ligação. Então a gente observa que a religião, o sacerdócio, era quem deveria ponderar ou equilibrar o poder político. Então estava corrompido os dois. Entendo. Na época de Acade. Exato. Que veio receber uma restauração mais na frente por Ezequias. Mas nessa época a casa estava governando. Inclusive o governo de Acaz foi marcado por um sacrifício do filho dele, né? Exato. E aí a situação
crítica mesmo. Crítica, terrivelmente crítica. Ao ponto do próprio rei não valorizar sequer a sua própria família, né? Verdade. A idolatria era tal, ele tinha uma ligação muito forte com Tiglat-Pileser e com o procedimento religioso da Síria. Olha que a coisa é séria, é mais séria do que se imagina. Verdade. Me parece que Israel estava tomando as influências das demais nações que não temia a Deus, e isso provavelmente causou esse processo de injustiça. Na verdade, Israel ele veio tomando essa influência desde o princípio com Jeroboão, depois da divisão do reino. Sim. E a influência com Judá começou propriamente dito no reino de Acabe. Por causa de Jezabel, a influência de Acabe, e aí Judá começou a entrar pelo mesmo caminho. E aí desenfreou-se todo o processo de idolatria e injustiça. Tudo que vem e traz dificuldade é o pecado. O pecado entrando, acabou-se, Abraão. É verdade, terrível. E aqui mostra no segundo tópico, já falando sobre a arrogância que cega. Me parece que aqueles que detinham o poder e que estavam tenazmente influenciados pela idolatria, pela falta de temor a Deus, como a Bíblia diz, né, que o Deus desse século, Satanás, ele cega o entendimento. Estamos hoje vivendo um momento relativista. Né? Exato. Você sabe que hoje o pensamento mundano é um pensamento em que não existe verdade absoluta. Exato. Isso aí não é novo, já vem de muito tempo atrás. A gente observa já no livro de Juízes, no final do livro dos Juízes, diz assim, que naqueles dias não havia reis em Israel e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Ou seja, a minha verdade é minha, a sua pode ser outra. Então isso é uma repetição. E nesse aspecto do livro de Isaías é interessante porque Acais ele sofreu um ataque do próprio irmão dele, do Reino do Norte, em que morreu muita gente, levaram muita gente para o Reino do Norte preso, simplesmente porque quando o homem ele entra num caminho de idolatria e de pecado, vem a consequência. Exato. E o tema da nossa lição é o juízo de Deus sobre Judá e sobre Jerusalém. Aí Deus começa a tirar o alimento, Deus começa a tirar a autoridade e o poder civil, Deus começa a trazer catástrofe, e isso foi uma realidade no tempo de Acais. Muito bem. E aí serve de lição para nós e para os jovens que estão nos assistindo esse vídeo, porque me parece que o juízo de Deus, ele tanto age de uma maneira coletiva como de maneira individual. Sim, sim. Muitas vezes meus pais podem servir a Deus, podem ter compromisso com Deus, meus amigos, meus familiares, mas se eu tenho uma vida que vai de encontro à vontade de Deus, uma vida de injustiça, uma vida que demonstra um total descompromisso com Deus, certamente o juízo de Deus virá sobre mim. Às vezes as pessoas acreditam que o meio influencia, até certo ponto. E só influencia se eu escolher sofrer esta influência. Você pode ser um jovem que vive em meio a ímpios. Sim. Talvez o pai não seja crente, a família toda, e até alguns se levantam contra você. Mas você escolhe ser igual a eles, ou ser diferente e tentar transformá-lo pelo poder da palavra de Deus. A gente precisa compreender, Abraão, que o processo de integração entre o homem e Deus envolve a parte vertical e a horizontal. Exatamente. Ou seja, a nossa relação que temos na vertical com Deus, ela se repercute na horizontal. Na horizontal. E aí a prática da injustiça acontece na vida da gente, como acontecia lá, quando a nossa comunhão com Deus está estabelecida ou cortada. Exatamente. Mas aí eu percebo, pastor Misael, no terceiro tópico, falar sobre a misericórdia e a justiça de Deus. Me parece que quando Deus age com juízo, é também um ato da misericórdia dele, é isso? Sim, o interessante é que todos os livros proféticos, se a gente observar, há uma mensagem de julgamento e de disciplina, mas também há uma mensagem de esperança. Às vezes as pessoas acreditam que a disciplina vem para destruir, ao contrário, ela vem para corrigir. Mas antes da disciplina propriamente dita ser executada, Deus manda aviso. Por quê? Porque o aviso de Deus é uma forma de a gente se alertar e voltar, e se arrepender. E a gente observa que o livro do profeta Isaías, ele é considerado o profeta messiânico, e por si só, se só tivesse o livro de Isaías e mais nenhum texto bíblico, seria uma Bíblia completa, né? Exato.
Então, em Isaías encontramos as principais doutrinas bíblicas. Ela é considerada o equivalente a Romanos. Exatamente. É o Romanos do Antigo Testamento. Verdade. Então, eu quero pedir até a atenção do jovem que vocês sintam um estímulo de procurar ler essa lição, de procurar livros e Bíblias, ler Bíblia, para compreender Isaías, porque além do fato histórico, religioso, internacional, que estava sendo tomado pela Síria, a Síria era o império predominante da época, mas existe o lado teológico, sim, doutrinário. Em Isaías a gente vê a doutrina do pecado no primeiro capítulo, mas também vê a doutrina da salvação. Então, o que me faz se alegrar é que, em meio à impiedade, existem pessoas fiéis. sim. Ali em Judá, apesar de o governo ser ímpio, apesar de haver uma busca intensa pelo poder militar, pelo poder econômico, e também uma mistura ou um secretismo religioso, mas havia pessoas em Judá piedosas, e que Deus sabe fazer a diferença. Ele sabe livrar o ímpio e trazer a disciplina para o pecador. Muito bem, e aí a gente aprende que certamente a gente deve entender que, assim como aconteceu no passado, que Deus sempre teve um remanescente, sempre teve um povo dentro de um povo, você jovem deve entender que aonde você está, você é povo de Deus e que você deve fazer a diferença como um remanescente. Muitas vezes até dentro da igreja o jovem ele pode estar rodeado de colegas cristãos, mas muitas vezes convidando para práticas injustas, para Sim. práticas erradas. Sim. Como um lugar público, a igreja recebe todo tipo de pessoas. Exatamente. A gente tem que compreender que um rei espiritual há uma guerra tremenda. E esta guerra está sendo travada em forma de guerrilha. Sim. Como assim? O inimigo ele não age mais abertamente como um centro de batalha que eu conheço as estratégias. Ele vem em forma de guerrilha, sorrateiro. E às vezes se infiltra no meio da igreja pessoas que estão a serviço do reino do mal, que vai então incentivar o jovem, a moça, o rapaz, o irmão, a irmã, a criança, o adolescente, a percorrer um caminho totalmente diferente do que Deus tem para ele. E isso dentro da igreja, dentro do templo, no convívio social nosso. E se a gente não estiver fundamentado na palavra e não observar os alertas passados, que a coisa se repete, a Bíblia diz que nada é novo. Eclesiastes, né? A gente então entra por caminhos difíceis. Eu tenho observado jovens perdendo a vida, iludido. Pessoas que estavam na igreja e de repente a cabeça vira por causa de um colega, por causa de um amigo, não houve um fundamento bíblico, ele não buscou um fundamento bíblico para vencer a dificuldade e aí foi embora. É lamentável. Então que possamos aproveitar com certeza esse momento, esses períodos que nós estamos na escola bíblica dominical, inclusive até um período de férias, agora mês de julho, estamos já chegando no final de julho, dá para o jovem acordar mais cedo e ir no domingo na escola bíblica dominical, porque é a palavra de Deus que traz alimento para a nossa vida, é a palavra de Deus que nos traz ânimo, despertamento, é ela que nos aviva, é ela que produz o verdadeiro arrependimento que consequentemente nos traz o avivamento. Então, pastor Misael, que Deus abençoe. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais para os nossos queridos internautas. Já terminou? Sim, já está terminando? É rápido, é rápido, né? Tão bom o assunto. Veja bem, eu vendo a lição, eu observei a preocupação do escritor sobre a injustiça cometida de todas as formas. E eu acredito, eu sempre tenho uma visão geral da coisa, porque a pessoa só é aquilo que ele é pleno. Às vezes a gente procura mostrar alguma coisa, mas na realidade somos um todo. Como servos de Cristo, nós devemos ter o exemplo e a integridade de Cristo, fugindo justamente dos exemplos errados que trouxe a disciplina do povo de Judá. E olhando para Jesus, fundamentando a nossa fé e as nossas convicções na palavra, avançaremos e o inimigo será derrotado. E quero dizer a você, meu jovem, e a todos que estarão ouvindo e prestando atenção a esta
pequena reflexão que o melhor é da gente. Exatamente. Conosco está o maior, né? Conosco está aquele que é todo-poderoso, é o Senhor. Então não vale a pena ir buscar no mundo aquilo que você realmente já tem na presença de Deus. Então que Deus abençoe. Eu quero agradecer a presença do pastor Misael Charanda, ele que é um dos professores da nossa escola teológica da ETEDALP. E você, meu caro jovem, continue participando da escola bíblica dominical. Ela que é uma escola para toda a família. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.